O áudio tá tranquilo? Tá ótimo. Eu vou começar então. Bom, dando continuidade ao grupo de estudo, o que temos para hoje é o finzinho do capítulo 5, né, de modelos múltiplos, mais especificamente modelo serial, aí os outros tópicos seguintes, né? Competição entre mediadores, o LS vezes os programas SAM, né, de equações estruturais, e em seguida a gente parte para o capítulo C, né, que são titulado Tópicos Diversos da Análise de Mediação. Bom, iniciando, analisando esses três modelos, a gente percebe que no modelo paralelo, a gente tem um modelo simples na figura 4.2, um modelo chamado de paralelo na figura 5.3 e um modelo serial na figura 5.6. O único fator que diferencia os modelos paralelo do serial, por exemplo, é a consideração de que existe uma relação causal entre os mediadores, ou seja, entre M1 e M2, que seguindo o exemplo da compra do açúcar, né, assume-se uma relação causal entre importância e influência presumida da mídia. Bom, quando se tem um modelo serial, né, a gente investiga os efeitos diretos e indiretos de x em y através de M1 e M2, bem como a relação causal de M1 e M2 até y como o PF final. Né? Se dois ou mais mediadores no mesmo modelo de mediadores múltiplos, né, após o ajuste para x, desde que se eles permanecem correlacionados, isso sugere que eles compartilham uma causa comum adicional diferente de x. Ou seja, a gente pode concluir que tanto esse efeito indireto existe na população, ao mesmo tempo que esse efeito indireto pode ser o que ele chama de associação fenomenal, né, entre duas variáveis. Outro fato a se notar é que na medida em que você aumenta o número de mediadores do modelo, fatalmente você aumenta a complexidade, né, na medida em que o número de mediadores cresce. Dessa forma, alguns modelos, né, eles só podem ser estimados utilizando os programas de equações estruturais. Né, uma vez que eu acho que tem um process, a gente só pode usar um x e um y, no caso. Se eu não me engano, dá para manipular o código e incluir as variáveis a mais. Mas em alguns pontos do livro ele indica que você deve fazer vários modelos com equações simples, no caso, modelos de mediação simples. Nós temos aqui dois exemplos de modelos seriais, ou seja, aqueles modelos em que a gente assume que os mediadores, alguma relação causal e temporal entre os mediadores. Por exemplo, o primeiro modelo com duas variáveis mediadoras, tem duas variáveis mediadoras em que x afeta y através de 4 caminhos. Um caminho direto, que vai de x a y através de M1 somente. O segundo indireto, ele passa por M2. E um terceiro passa por ambos os mediadores, M1 e M2, chegando em Y. E o último PF, ele vai do X ao Y, que é o efeito direto. Dessa forma, esse modelo ele é traduzido em três equações, né, uma vez que você tem três variáveis consequentes. O outro modelo, ele contém três variáveis mediadoras, que representam 8 efeitos distintos. Os 7 efeitos indiretos se referem às possibilidades que passam através de cada M. Por exemplo, as possibilidades incluem um caminho para cada mediador, por cada mediador. Por exemplo, xm1y, xm2y, xm3y. E mais 3 possibilidades através de 2 mediadores em série. Por exemplo, xm1 M2Y, XM1, M3Y, aí depois XM2, M3Y. E o último efeito direto ele passa pelos três mediadores, ou seja, X, M1, M2, M3 até Y. E por fim também a gente ensina aqui a celinha, né, que é o efeito direto de X em Y, mesmo nesse modelo serial. Bom, quanto à estimação dos efeitos diretos e indiretos, o cálculo do efeito
total X ele segue a mesma lógica de um modelo de mediação simples. Então a gente pode manter esse aspecto que a gente aprendeu anteriormente. A estimação dos efeitos indiretos depende do número de variáveis mediadoras do modelo, correspondendo à multiplicação dos valores para cada path indireto, para cada caminho direto. Ou seja, a gente pode ainda aplicar a mesma lógica exposta nos grupos de estudos anteriores. Bom, quanto à estatística inferencial para os caminhos, os testes inferenciais de efeitos diretos e indiretos são análogos aos métodos já descritos para o modelo de mediadores múltiplos, simples e paralelos. Nenhuma modificação na lógica ou no método do bootstrapping é necessária para aplicar esse método de efeitos diretos em um modelo serial, ou seja, a gente mantém o mesmo procedimento. Bom, voltando para o exemplo da influência presumida da mídia. O primeiro exemplo do livro, ele aponta que a influência presumida da mídia influencia a compra de açúcar, mas não assumia uma relação causal entre as variáveis importância e influência presumida. No modelo paralelo, né, ambos os mediadores eles foram significativos, ou seja, após o ajuste estatístico para o efeito da manipulação experimental, que era a localização do artigo, na primeira página do jornal ou na página interna, tanto a importância percebida quanto a influência presumida da mídia tinham um efeito significativo para que eles percebem a escassez de açúcar como relativamente mais importante e também presumem relativamente mais uma influência maior da mídia, o que por sua vez afeta na intenção de comprar açúcar. No entanto, seria plausível pensar que as crenças das pessoas sobre como os outros vão ser influenciados pela mídia são determinadas pelo menos em parte pela importância percebida dessa questão. Ou seja, então a gente poderia explicar M1 passando por M2, ou seja, estabelecendo a gente pode assumir teoricamente que M1 causa M2 na explicação da variável de saída, né, que é reaction. Nesse modelo, então, há um efeito direto e 3 efeitos indiretos da posição do artigo na variável y, que é a intenção de comprar açúcar, no caso. Um ponto importante é que no modelo serial, a ordem de entrada dos mediadores agora passa a ser importante. Tal ordem, como a gente já discutiu também e como já foi apresentado no capítulo de regressão múltipla, ela deve ser teoricamente dada em que o pesquisador indica qual a importância teórica e, portanto, qual o peso que ela tem, maior ou menor, na estimação da explicação de um dado modelo. Quanto à interpretação dos efeitos indiretos no modelo serial, eles são dados por exemplo, IND1, IND2, IND3, e o C1, C2 e C3 são os contrastes. Então essa é uma parte do output especificamente sobre os efeitos indiretos. Então o primeiro efeito indireto ele é representado por IND1, em que o sinal, o intervalo de confiança ele não passa pelo zero, ou seja, então a gente conclui que há um efeito indireto significativo nesse ponto especificamente. Esse efeito indireto 1, ele condiz com o caminho condição, importância e reaction, né? Essa parte superior. Ou seja, ele indica que aqueles que disseram que o artigo aparecia na primeira página do jornal, essas pessoas percebiam que a falta do açúcar é mais importante porque A1 é positivo, e essa maior importância foi associada a uma maior intenção de comprar açúcar, né? Independentemente da influência da mídia. Então, o primeiro path nos diz isso. O segundo efeito indireto, ele também foi significativo, né? Considerando os intervalos do bootstrapping. E ele se refere ao path condição, importância, passando por influência presumida da mídia, até chegar em reaction. E ele também foi significativo. Isso indica que, em relação àqueles atribuídos à condição da página anterior, os demais, a outra parte, né, a outra condição, ou seja, aqueles que disseram que o artigo aparecia na primeira página, eles percebiam a escassez de açúcar como mais importante, né, pelo valor positivo do coeficiente,
o que por sua vez estava associado a uma maior percepção de que os outros seriam influenciados pelo artigo, porque o PF de M1 entre M2 é positivo, o que por sua vez e que essa maior percepção influenciava ou se traduzia numa maior intenção de comprar açúcar, né? Porque também um B2 aqui no caso é um PF positivo. Finalizando, né, o efeito indireto número 3, que se refere à condição, influência presumida e reaction, passou pelo zero, então isso indica que foi um caminho não significativo. O output também nos oferece aqui o efeito indireto total, que é 0,39 e é significativo. No entanto, o autor traz algumas justificativas para não fazer utilização da interpretação desse efeito total, que na frente eu explico melhor. E como exposto, C1, C2 e C3 são os contrastes. Os contrastes são importantes porque eles comparam os efeitos indiretos. Aqui é um outro elemento que entra no modelo múltiplo. Uma vez que você tem 2 ou mais caminhos indiretos, você passa a refletir sobre o grau de importância que o grau de impacto que cada efeito indireto possui no modelo. E a comparação desses contrastes também segue a mesma lógica do bootstrapping. Então, quanto ao primeiro contraste C1, o intervalo de confiança não contém zero, né? E o C1 ele refere-se à comparação entre o efeito indireto 1 e o efeito indireto 2. Como esses efeitos eles têm o mesmo sinal, a interpretação é que a colocação do artigo no papel tem um efeito maior nas intenções de compra de açúcar através da percepção da importância, isoladamente do que por seu efeito sobre a importância percebida, o que influencia, o que passa pela influência da mídia presumida da mídia, que por sua vez influencia as intenções de comprar açúcar. Já os contrastes 2 e 3, eles passam pelo zero, indicando que eles incluem o zero, indicando que os efeitos indiretos específicos não diferem entre si. Então, aqui a gente está comparando se os efeitos indiretos eles têm alguma diferença entre si. Bom, esse aqui seria o procedimento básico de interpretação de um modelo serial. Em relação à importância dos mediadores, entre os mediadores, o autor diz que a inclusão de 2 ou mais variáveis mediadoras pode gerar resultados que contradizem um modelo de mediação com um único mediador. Mesmo nesse caso, havendo riscos dessa natureza, essas contradições elas abrem a possibilidade para discussões mais interessantes sobre os resultados. Isso faz com que o pesquisador tenha uma situação mais analítica ainda, né, na medida em que ele compara essas duas condições. E como já exposto nos encontros anteriores, um dado efeito indireto ele quantifica a influência de x em y através de um mediador específico, enquanto controla ou mantém constante os demais mediadores. Assim, isso significa que um modelo de mediação simples, ele pode revelar a existência de um efeito mediador de x em y através de M1, quando M1 é o único mediador, mas não quando são incluídas outras variáveis mediadores. Isso ocorrerá mais ou com uma probabilidade maior quando os mediadores estiverem correlacionados, o que é precisamente a circunstância em que o modelo de mediadores múltiplos é mais útil, né, em razão do efeito de multicolinariedade, por exemplo, que a gente também aprendeu na aula de regressão. A inclusão de mediadores correlacionados no modelo permite que você separe a associação espúria e fenomenal da associação causal potencial. No entanto, como desvantagem, você tem a redução de poder estatístico. Ou seja, você tem menor probabilidade de encontrar o efeito quando de fato o efeito existe. Em um determinado ponto do capítulo 6, a estimação dos efeitos indiretos ele passa a ser estimado com um bootstrap de 10.000 reamostragens. Essa decisão metodológica pode ser um sinal da forma como lidar com essa perda de poder. Mas, de todo modo, esse ponto pode ser melhor explorado no momento da discussão, né, após a apresentação. Bom, preconiza-se que é um modelo serial
o foco de interpretação deva recair sobre os efeitos direto e indireto e não sobre o efeito indireto total, como eu já comentado rapidamente. O autor justifica de forma prática, ele usa o seguinte raciocínio: se o tamanho da amostra for relativamente pequeno, ou se os mediadores estiverem altamente correlacionados, a variância da amostragem ela vai determinar os resultados. Ou seja, vai se tornar mais difícil detectar um sinal fraco, isto é, um pequeno efeito específico indireto, em meio a todo o ruído de amostragem. Mas alguns sinais fracos, quando somados, ou seja, o efeito indireto total, eles podem ser suficientemente fortes ou grandes, ou seja, eles podem ser sendo mais prováveis de ser detectado um efeito por meio de um teste diferencial. A outra justificativa, como já se pode deduzir, é que geralmente os pesquisadores estimam os modelos estatísticos com vários mediadores porque não estão interessados no entendimento de mecanismos específicos. Eles estão interessados nesse mecanismo e não na soma, entre aspas, de todos os mecanismos. Então, isso seria uma outra justificativa para não utilizar o efeito indireto total como um fator importante na interpretação do modelo. Por fim, no capítulo 5, o autor compara a OLS Regression com modelos de equações estruturais, né, ou softwares que que empregam esse tipo de análise. Em programas SEM, é mais provável que os testes diferenciais para os coeficientes de path, caminho, sejam ligeiramente imprecisos em amostras menores, uma vez que se baseiam em amostras com distribuições normais. E a OLS, no caso, utiliza distribuições T. E nós já vimos argumentações sobre o fato de assumir ou não, que a amostra tem uma distribuição normal, possui um impacto considerável na interpretação inferencial dos efeitos indiretos. Programas SEM, em contraste, permitem estimar um modelo que restringe certos efeitos diretos a zero, se desejado, ou mesmo fixar certos caminhos para serem iguais uns aos outros. Né? E o Reis também não recomenda esse tipo de procedimento. Até pelo fato de que, assim, em programas SEM é possível comparar ajustes de modelos alinhados que diferem por restrições impostas pelo analista, que se refere ao ponto anterior. São aqueles modelos em que o pesquisador, por exemplo, cria um novo caminho entre as variáveis ou retira um caminho existente e, dessa forma, ele tem os ajustes para ambos os modelos, né, restringindo o caminho entre as variáveis ou não. E, segundo o Reis, é possível, nesse programa, você comparar esses modelos, né, o quão os modelos se ajustam aos dados. Se eu não me engano, são pelos índices denominados SVI, CAIC e assim por diante. Talvez a maior vantagem para o uso de SEM sobre a regressão OLS é a capacidade de um programa de estimar modelos de variáveis latentes ou modelos que combinam variáveis observadas e latentes. Ele está se referindo, por exemplo, a quando você estima no modelo uma variável latente, você indica quais são as variáveis observáveis ou os itens que expressam um determinado construto variável latente no modelo. E o autor, no final do capítulo, ele traz uma série de referências para quem tem interesse em estudar, aplicar modelos de mediação incluindo variáveis de natureza latente. Bom, é isso que tinha para falar sobre o capítulo 5. Em síntese, a principal ideia passada por esse capítulo é que os modelos de mediação com múltiplos mediadores, eles criam uma situação analítica muito mais interessante, que por sua vez pode gerar importantes mecanismos empíricos e teóricos sobre como um determinado grupo de variáveis opera sobre um determinado fenômeno no mundo real. Então essa seria a principal ideia ou justificativa para utilizar modelo de mediação que envolva múltiplos mediadores. Bom, continuando.
Você quer fazer uma discussão do capítulo que acabou de apresentar e iniciar depois o outro? Ou você quer seguir direto? Tranquilo, se você tiver interesse em dar uma pausa, mas fica a critério de vocês, quem está assistindo. Então. Bom, prosseguindo, o capítulo 6 trata sobre tópicos diversos na análise de mediação e traz um ponto que eu já tinha falado anteriormente, que era a abordagem do Barry Kenny, né? E traz uma explicação sobre esse método, uma vez que há uma série de desencontros entre o método do Andrew Hayes e do Barry Kenny em relação aos modelos de mediação. Bom, esses seriam os tópicos abordados no capítulo 6. Bom, um dos pontos que eu finalizei aquele capítulo 4, né, do modelo de mediação simples, era com uma constatação de que a análise de mediação, tal como praticada no século XXI, já não impõe como condição prévia a evidência de associação simples entre x e y. Essa observação, o Andrew Hayes faz uma série de justificativas porque ela é mais plausível, né? Ou mais aplicável, mais interessante no que seja a de pesquisar. Essa frase ela se relaciona a uma crítica ao modelo do Barry Kenny, que é o modelo The Causal Steps Approach, que é um modelo que então dominava, ou domina ainda, não sei exatamente, os protocolos de interpretação em relação à análise de mediação. Isso foi um método que se tornou popular na década de 80 e que o Hayes traz esse método nesse livro mais por uma questão de importância histórica, né? No sentido de que esse método foi muito importante durante algum tempo, em relação aos modelos de mediação e moderação e assim por diante. Esse método ele foi exposto num artigo do Barry Kenny, que foi publicado ainda na década de 80, mais precisamente em 86, no JPSP, sendo que uma das preocupações dos autores era em discernir, né, os conceitos de variáveis mediadora e moderadora. Outro ponto fundamental nesse artigo é que os autores propõem uma espécie de protocolo, de rotina de interpretação nas análises de mediação. Aí trata de modelos que envolvem variáveis mediadoras, moderadoras, inclusive o mesmo procedimento, ou seja, ainda na década de 80, os autores já falavam sobre procedimentos em que envolvem duas variáveis com essas duas maneiras de afetar o modelo, né? Mediação moderada e assim por diante. E como eu expus, o Hayes traz essa abordagem no livro também mais como uma espécie de referência histórica em relação aos métodos de interpretação do modelo de mediação. Bom, esse método ele também busca avaliar se determinada variável funciona como mediadora em relação à mediação, né, na relação entre x e y. No entanto, ela se concentra fortemente no resultado de um conjunto de testes de significância para cada PF caminho no sistema causal, sendo que cada hipótese em relação aos caminhos específicos, eles dependem da significância, um passo posterior depende da significância de um PF anterior. Por exemplo, no primeiro passo da análise, que se relaciona justamente com a primeira situação da apresentação, você deve avaliar se a variável causal x se correlaciona com a variável de saída y. Se porventura você não encontra um efeito de predição significativo de x em y, você simplesmente finaliza a interpretação e não continua, portanto. Se porventura você atesta um efeito significativo, você vai para o segundo passo, que é avaliar se a variável causal x se correlaciona com a variável mediadora.
por extensão, no terceiro passo, você vai avaliar se a variável mediadora se correlaciona com a variável de saída y. No quarto passo, você deve avaliar se a variável mediadora tem um efeito mediador completo e parcial, ou total, na relação entre x e y. Se x continua predizendo y, quando você estabelece, você insere o mediador, você tem o que se chama de mediação parcial. Por outro lado, se x deixa de predizer y, você tem uma mediação total, ou seja, x, m e y. A abordagem do Causal Steps Approach, ela continua sendo utilizada e ensinada, mesmo por pesquisadores que não a seguem, né? Mesmo por pesquisadores que não utilizam esse protocolo de interpretação. Por outro lado, há um crescente reconhecimento na literatura de que cada vez essa abordagem ela não é ideal, tanto do ponto de vista estatístico quanto do ponto de vista filosófico, eventualmente epistemológico, enfim. E as críticas, elas podem ser resumidas em 4 pontos principais. O primeiro ponto é que esse método não quantifica formalmente o efeito indireto, nem requer qualquer tipo de teste inferencial sobre ele. Ou seja, a inferência deve recair sobre o PF AB, ou seja, a multiplicação de AB que representa o efeito indireto, e não sobre as hipóteses individuais acerca de A e B. Ou seja, deve ser uma estimação do produto de A e B, A vezes B. Bom, esse ponto ele pode ser discutido a posteriori também, porque eu já vi artigos em que parece adotar essa abordagem, na medida em que indica, né, o efeito parcial ou total. Quando o autor fala de mediação parcial ou total, supõe-se fortemente que ele está usando esse protocolo, mas por outro lado ele utiliza bootstrapping para os efeitos indiretos. Enfim, isso pode ser um ponto que pode ser esclarecido a posteriori. O segundo ponto, segunda crítica, né? Sustentar que M é um mediador depende totalmente da rejeição de 3 hipóteses nulas, caso contrário, rejeite-se o modelo. Ou seja, nesse caso você conclui que não há um efeito mediador dentro de um conjunto de variáveis. Baseando-se na rejeição de tantas hipóteses contingenciais, porque dependem desses aspectos específicos, essa abordagem ela apresenta baixo poder estatístico, ou seja, ela tem a menor probabilidade de encontrar o efeito em um dado conjunto de dados, e de fato esse efeito existe. E também os estudos de simulação comprovam essa afirmação, né, do baixo poder estatístico. Terceiro ponto, quando se constata que x não prevê y, não se menciona nenhum mecanismo de explicação sobre o não efeito, você simplesmente finaliza a análise. Ademais, mesmo que não seja possível constatar um efeito significativo de x em y, não significa que um efeito mediador nessa relação não possa existir. Os exemplos do capítulo, os exemplos iniciais, que o autor traz durante todos os outros capítulos de mediação, já exemplificaram esse caso, de que não se observou a predição de x em y, mesmo antes ou depois da inclusão das variáveis mediadoras. No entanto, mesmo assim, um efeito mediador foi encontrado. Esse tipo de resultado ele ocorre com muita frequência, havendo uma aceitação e consenso crescentes desses casos na literatura, entre os pesquisadores quantitativos, que tem como consequência prática a rejeição da relação prévia entre x e y em um dado modelo, ou seja, como pré-condição. Outro ponto que o autor trata em relação a essa crítica é de que há uma espécie de subutilização dos dados, na medida em que você simplesmente não faz nenhum outro procedimento após você detectar uma não existência de efeito direto entre x e y, por exemplo. Como tal abordagem não se baseia na quantificação do efeito indireto, isso induz a interpretação do modelo estatístico em termos puramente qualitativos. Ou seja, o pesquisador a priori encara o modelo tendo por base 3 possibilidades: ou há mediação completa, ou há mediação parcial, ou não há mediação. Dessa
forma, esse pensamento qualitativo, entre aspas, ele inviabiliza que o pesquisador acabe por identificar potenciais moderadores, em razão de poder pensar em termos de impacto no sentido da magnitude dos efeitos indiretos. Que esse tópico trata especificamente dos capítulos de moderação. Ou seja, você pode estimar um modelo tentando a priori um resultado, uma função mediadora de uma determinada variável, e você pode, por exemplo, encontrar que essa variável tem um efeito moderador e não um efeito mediador, por exemplo. Ou seja, o que você procurava a priori. E o autor prossegue nessa mesma direção, criticando também os conceitos de mediação completa e parcial. Como exposto na estratégia causal, há as três possibilidades. As três possibilidades nesse modelo. O autor, baseando-se em algumas argumentações, ele defende que esses conceitos são vazios e que devem ser abandonados, literalmente. O primeiro ponto é que ele afirma que os tais termos, mediação parcial completa, eles surgem tão somente quando um efeito direto de x sobre y é detectado. E os capítulos anteriores, os exemplos, mostram justamente o contrário, né? Que é possível você encontrar um efeito de mediação, mesmo quando não satisfaz essa condição inicial. E isso nos diz, então, que tais conceitos não se aplicam em algumas circunstâncias de pesquisa. Ou melhor, a crítica de tais conceitos se sustenta na medida em que certos padrões de resultados não são consistentes com tais pressupostos ou postulados. O segundo ponto é que é curioso o fato de que entre os pesquisadores seja desejável encontrar um efeito de mediação completa em detrimento de um processo parcial, justamente pelo fato de que a hipótese principal, inicial, ela postula a existência de um efeito mediador entre x e y. Ou seja, a hipótese principal do The Causal Steps. A implicação é que se M é completamente responsável pelo efeito de Y, agora se sabe tudo o que precisa saber sobre um dado modelo que você estimou teoricamente. Mas mesmo a identificação dessa relação sendo importante, é importante, de igual modo, entender que os mecanismos... É importante se concentrar nos mecanismos e formas que X afeta Y, ou seja, e além disso. Outro ponto é que, mesmo você detectando um efeito de mediação completa, isso não nos diz sobre a existência ou a ausência de outros possíveis mediadores do efeito de X em Y. Ou seja, você pode encontrar outros estudos ou outras evidências, mesmo empíricas, que apresentem um outro potencial mediador completo, um mediador que tenha uma variável que tenha também um efeito completo em um dado modelo. Terceiro ponto, o modelo que sustenta uma hipótese de mediação parcial, ele pode ser interpretado como um modelo mal especificado, ou seja, uma vez que é desejável que você encontre uma estimação de mediação total. Isso decorre do fato de que isso porque os modelos eles não são perfeitos e, portanto, eles são imprecisos. Ou melhor, nesse sentido, a gente pode dizer que todos os modelos são, em certo nível, ou em certo sentido, mal especificados. Outro ponto é que a partir do momento que você procura esses dois tipos de efeito, esses dois tipos de condição na análise de mediação, um outro ponto que se relaciona ao fato de que o autor afirma que esses conceitos são vazios, é o fato de que eles são dependentes dos tamanhos amostrais. E ele dá um exemplo que você tem dois casos, por exemplo, um pesquisador A com uma amostra pequena e um pesquisador B com uma amostra grande. E na realidade você tem uma mediação parcial nesse modelo que está sendo testado. Nesse caso, o pesquisador B ele tem maior probabilidade de encontrar uma mediação parcial, ou seja, o estudo dele tem maior poder estatístico. Por outro lado, se for mais conveniente ele encontrar uma mediação completa, é mais interessante que o pesquisador diminua a sua amostra. Ou seja, é mais difícil encontrar uma mediação parcial
porque ela precisa que o efeito direto no modelo de x e y permaneça significativo. Ou seja, sabendo disso, você pode procurar, né? Uma situação dessa pode ser mais conveniente, entre aspas, e antiético, por parte do pesquisador manipular o tamanho da amostra para encontrar o efeito desejado e assim por diante, e consequentemente, corroborar as hipóteses que ele tem em mãos. No que tange as variáveis de confusão de ordem causal no modelo, ou seja, a sequência de causalidade entre as variáveis, entra em pauta o tópico de o que já havia sido discutido anteriormente também, que entra em pauta aspectos metodológicos. Essa associação é fenomenal, né, o problema da terceira variável, assim por diante. Nesse caso, é porque no modelo de mediação, você, quando entra em contato, você lê explicitamente que se assume, em tese, que há uma relação causal entre as variáveis. No entanto, esse aspecto é um aspecto que tem uma dependência óbvia de elementos metodológicos. E dessa forma, você utiliza um método experimental, que ele possibilita justamente que o autor afirme sustente uma relação causal entre as variáveis no modelo. E você consegue isso por meio de aspectos metodológicos, por exemplo, no estudo experimental. Assumindo que o modelo de mediação consiste em um modelo causal, as possibilidades de conclusões equivocadas aumentam consideravelmente. Um exemplo que ele já tratou, se eu não me engano, na introdução, é dos exemplos que ele trouxe anteriormente, que são todos delineamentos correlacionais, né, do tipo ex post facto, ou seja, todas as variáveis são medidas ao mesmo tempo. Dessa forma, você não tem como estabelecer ou sustentar um efeito de ordem entre as variáveis no modelo. Assim, né, o que seria chamado de associação fenomenal. Você encontra um determinado efeito, mas não tem certeza se existe uma outra variável que esteja causando a relação entre duas variáveis. O exemplo que ele traz no livro é de o tempo que a criança assiste televisão, o tempo que a criança usa durante o dia a dia para assistir televisão se relacionaria, em tese, com os problemas com o peso das crianças, né? As crianças teriam um ganho de peso. Eles que uma das variáveis que poderia influenciar nesse caso seria a postura dos pais, ou seja, haveria uma relação espúria entre essas variáveis, na medida que uma terceira variável, que não foi mensurada, de fato causa o efeito, cria a associação entre as variáveis tempo na frente da televisão e ganho de peso. Quanto às formas de lidar com esses problemas, existem essencialmente duas formas, né? O controle metodológico e o controle estatístico. De forma visual, a gente poderia representar aqui a gente tem um modelo de mediação simples com uma variável de controle, né? Que no caso aqui é a variável C, perdão. Por exemplo, no que se refere ao controle metodológico, imaginemos um estudo em que o objetivo é testar a eficácia de um método pedagógico em crianças matriculadas numa escola de crianças de várias turmas, né, turmas diferentes. Nesse caso, uma potencial variável que pode distorcer a efetividade do método pedagógico, né, saber até que ponto o método é responsável pelo desempenho das crianças, é a idade das crianças, ou melhor, em tese, as crianças que estão em uma fase mais evoluída do estágio de desenvolvimento, do desenvolvimento poderiam ter um presumido desempenho melhor. Portanto, nós temos uma covariável, ou seja, uma variável que se relaciona com a VD, que é o desempenho na escola, ou seja, ela é responsável por parte da variabilidade da variável Y. Uma forma de lidar com um problema dessa natureza, metodologicamente falando, é conduzir um estudo em que as crianças que participaram deste tenham a mesma idade, ou seja, você mantém constante essa variável no estudo. A outra forma é o controle estatístico. Você poderia... o primeiro ponto seria identificar uma covariável e mensurar essa variável, né?
e assim você poderia ter a possibilidade de controlar o efeito dela através de uma análise, por exemplo, de covariância, se você tem uma variável dependente, ANCOVA, MANCOVA, enfim. E através de um procedimento estatístico você faria a mesma coisa, você ia conseguir manter aquela variável controlada, ou seja, aquele score seria mantido constante e assim você teria a possibilidade de avaliar os efeitos entre uma relação entre uma variável e outra e assim por diante. O fato é que mesmo diante do conhecimento de potenciais variáveis de confusão, ainda existe outro problema, que é a direção de causa e efeito, ou causalidade reversa. Você não sabe até que ponto X causa Y, Y causa X e assim por diante. Mesmo que você tenha em mãos um modelo de mediação simples, um modelo com 3 variáveis, por exemplo, você vai ter 6 possíveis direções causais. X, M, Y, X, Y, M, MXY, MYX, YXM e YMX. O fato é que, mesmo diante de tantas possíveis direções causais, você pode, através de fortes hipóteses teóricas, ou mesmo da impossibilidade lógica, excluir alguma dessas direções causais. De todo modo, demanda-se que haja um argumento teórico que indique uma suposta direção de causa e efeito entre as variáveis do modelo. De forma prática, o autor cita um procedimento que, para avaliar a direção de causa e efeito, ele diz que você pode estimar modelos alternativos para o modelo originalmente proposto. Você pode, por exemplo, mudar a ordem das variáveis, colocando a VI como mediadora, e avaliar a existência de um efeito direto. E dessa forma você pode reforçar a direção de causa e efeito que você encontrou no primeiro momento. Enfim, mas basicamente é isso. Você pode, a partir do momento que você tem um delineamento do tipo não experimental, correlacional, enfim, você tem 2 problemas básicos, o problema da terceira variável e a causalidade reversa. O autor também traz o tamanho do efeito no modelo de mediação, falando que, às vezes, a significância prática ou teórica, entre aspas, para discernir, para apontar o que é um tamanho do efeito grande ou pequeno, elas são, em certo sentido, subjetivas. E também a gente conhece que existem na literatura pontos de corte para estabelecer um efeito do tipo pequeno, médio ou grande. No que tange análise e mediação, a quantificação do tamanho do efeito ainda está em evolução, mas o autor traz 6 possibilidades do tamanho do efeito em modelos de mediação. O primeiro é o efeito parcialmente padronizado. Nesse efeito, eles utilizam os efeitos indiretos e indiretos, parcialmente padronizados, e eles produzem um efeito total, parcialmente padronizado. Ele diz que esse efeito ele utiliza como base o valor do desvio padrão da variável de saída, y, e não a métrica original da variável, da forma que foi mensurada. Há uma transformação desse score. E ele considera o grau de variação, ou seja, a variabilidade dos dados da variável de saída. E utiliza o desvio padrão justamente porque é uma medida de dispersão, em seguida vem um efeito completamente padronizado. Por exemplo, o efeito parcialmente padronizado, ele transforma C', que é o efeito direto, e o PF, tendo o desvio padrão de Y. Porém, ele mantém a variável X na sua métrica original, que no caso do exemplo é 0,1, assim, o efeito totalmente padronizado ele não é interessante, não aconselhável, para os modelos de mediação que incluam uma VI do tipo dicotômica, porque ela vai se tornar interpretável, e esse valor do X ele seria afetado pela distribuição do N, do número de pessoas na amostra. Isso invalidaria, por consequência, também a interpretação do tamanho do efeito. Então, se você tem uma variável X dicotômica, não se aplica o efeito completamente padronizado. O outro
tipo de estimação é o Ratio of Indirect Effects, A, o efeito total, que utiliza-se essa expressão, né, PM, que é a proporção do efeito indireto para o efeito total. E quando aplica-se o cálculo, você tem um valor de PM que varia de 0 a 1. Aí, quanto mais próximo de 1, mais do efeito de X em Y pode ser atribuído à mediação, ou seja, ao efeito indireto, e, consequentemente, né, quanto mais próximo de 0, menos se pode atribuir o efeito de X e Y ao mecanismo de mediação. Aí, ele dá o exemplo do artigo da influência presumida da mídia, em que você tem aqui 24, que acho que é C', ou é AB, né, é o efeito indireto, dividido pelo C', que é o efeito direto, né, que aqui está somado totalmente, aqui tem separados, né, AB, efeito direto mais o efeito indireto, AB. E você teria, por exemplo, um coeficiente de um resultado de 0,48, apontando que 48% do efeito da posição do artigo nas intenções de comprar açúcar ocorre em razão da influência presumida da mídia, por exemplo, ou seja, ou dos mediadores que você incluiu no modelo. Em seguida tem a proporção, né, do efeito direto, mas dessa vez para o efeito direto, que é o RM, e quanto maior, se RM é maior que 1, então o efeito indireto ele tem uma contribuição maior para o efeito direto. E, por outro lado, se o RM ele é menor que 1, o efeito indireto ele tem uma contribuição menor no modelo que o efeito direto, comparando os dois. Em casos especiais, né, quando os efeitos direto e indireto estão na mesma direção, faz sentido usar esses métodos, mas em alguns casos, por exemplo, eles não são recomendáveis, na medida em que, dependendo do sinal dos coeficientes, o cálculo ele pode ficar negativo, né, o resultado final ele pode ficar negativo, ou mesmo superior a 100, por exemplo, indicando que o efeito indireto explicou 200% ou 300% da variância, né? O que obviamente é ilógico do ponto de vista matemático. O outro tamanho do efeito representa uma tentativa de quantificar a proporção da variância de y atribuída ao efeito indireto de x em y. Ele é uma espécie de r ao quadrado. E ele também sugere-se que esse mesmo caso, né, em alguns casos, por exemplo, esse coeficiente ele não vai se aplicar, porque ele vai dar valores, entre aspas, irreais do exemplo, da explicação do modelo. E essa é uma forma recomendável em caso em que os valores dos paths eles estejam na mesma direção, essa é a primeira condição, e a segunda condição é quando o efeito total é maior que o efeito indireto. Então, fora dessas condições, os resultados podem não condizer de forma precisa o modelo que você tem em mãos. O último efeito é o kappa squared. Ele representa a proporção do efeito indireto em relação ao maior valor possível desse efeito no conjunto de dados que você tem em mãos. E um valor próximo de 1 representa um grande efeito indireto e um valor distante de 1 representa um efeito indireto pequeno. Outro ponto que emerge na análise de mediação serial é que alguns modelos, em alguns casos, os pesquisadores propõem modelos de mediação em que se assumem múltiplas variáveis. Variáveis independentes, ou seja, você tem inúmeras variáveis dependentes do modelo, ou inúmeras variáveis dependentes, y. Aí o caso, a discussão que entra nesse caso é em que ponto você analisa você estima esse modelo de forma separada ou simultânea. No caso de modelos com múltiplos x, ou seja, inúmeras variáveis independentes, não há diferenças em relação aos procedimentos para estimar o modelo. Né? Por outro lado, a interpretação desse modelo pode abrir para discussões ou resultados que são mais elaborados. Né?
do que quando você tem um modelo de mediação simples. A principal questão que o pesquisador deve ter em mente ele deve pensar se múltiplas VIs, quando se tem múltiplas VIs, ele vai avaliar se a inclusão de múltiplas VIs em um modelo de mediação terá quais efeitos ela vai ter nos resultados quando comparado à consideração de vários modelos com as VIs separadamente. Ele vai avaliar de forma simultânea e separada. Isso pode... esse é o ponto básico, né? Ele deve avaliar em que ponto é interessante, qual decisão ele deve tomar, no caso. No modelo com múltiplas VIs, você pode incluir todas as VIs em uma única vez ou estimar os vários modelos, né? Nesse caso, 3, cada um com uma VI por vez. Em relação a uma resposta mais objetiva em relação a esse ponto, o autor aponta que ambas essas abordagens elas podem ser legítimas e que, às vezes, se pode aprender fazendo isso de ambas as maneiras, mas é importante reconhecer que os efeitos diretos e indiretos eles estimam coisas diferentes e essa interpretação dos resultados deve ser feita com cuidado. O perigo de incluir inúmeras variáveis independentes em um modelo de mediação é quando é a mesma coisa que quando você inclui controle estatístico, né? Você inclui várias variáveis X, o problema surge na medida em que há variáveis independentes que são altamente correlacionadas, o que por sua vez pode cancelar os efeitos dos outros mediadores. E novamente entra em questão, né, o efeito de multicolinariedade. É aquele momento em que os previsores eles são altamente correlacionados e você tem dificuldade de indicar qual daquelas variáveis previsoras tem uma importância maior no modelo, uma vez que elas explicam muito da mesma coisa da variável de saída. Em alguns casos, dependendo da complexidade do modelo, você precisa de um programa SEM para executar a análise. De outro modo, é o mesmo caso que você tem no modelo com inúmeras variáveis de saída, né? No caso aqui você tem 3 y. Você tem o mesmo... Você pode realizar esse procedimento de forma separada, uma vez que os mediadores... Uma vez que x e os mediadores eles são comuns, são as variáveis comuns do modelo explicando y. Nesse caso, os efeitos direto e indireto de x em y eles seriam os mesmos, independentemente se for estimado simultaneamente ou não, como se fossem regressões simples, no caso, né? E novamente, dependendo da complexidade do modelo, você precisaria utilizar um programa SEM de modelagens estruturais para estimar esses modelos. São questões práticas aí para serem resolvidas. Bom, o último ponto do autor, ele trata sobre como reportar as análises de mediação. Então, o primeiro ponto, eu vou trazer primeiro uma forma inicial de reportar os dados, que depois ele corrige, ele melhora essa forma de expor os dados. Então, aí introduz que foi conduzida uma análise de mediação para avaliar os efeitos da influência presumida da mídia na posição do artigo, assim como as reações da compra de açúcar na amostra. Então, uma vez corroborada a hipótese 1, a hipótese 1 foi corroborada, aí usa a COND aqui, né, que seria a abreviação da variável, que foi uma vez que essa variável foi positivamente relacionada com o PMI. Aí ele mostra o coeficiente e o valor P. Da mesma forma para a hipótese 2, uma vez que PMI se correlacionou positivamente com reação quando controlada com uma vez controlada a variável X, que é COND. Ele mostra novamente o P e o valor P. Depois ele aponta aqui, né, que foi realizada uma análise bootstrap para o efeito indireto, usando 10.000 reamostragens, e ele mostra aqui o valor, os intervalos de confiança, né, mostrando que há evidência de sustentar o efeito direto. Aí, contrariamente, a hipótese 3 do efeito direto não foi estatisticamente significativa, ou seja, no modelo do Barron-Kenny, esse modelo teria deixado de ser estimado
desde o primeiro passo, né? Uma vez que x não teve valor de predição significativa em y. Em seguida, ele traz algumas orientações práticas de como reportar essa análise de mediação. O primeiro é organizar os dados estatísticos em tabelas, figuras, etc. Guiar o leitor de forma mais específica em relação à interpretação de tais resultados e seus desfechos teóricos. Ou seja, ele deixar que o leitor busque por si só as informações dos coeficientes separados, de valores P e assim por diante, em locais mais apropriados. No caso, vai direto na tabela e acessa esses valores. A orientação 2. Quanto aos coeficientes, recomenda-se reportar os valores não padronizados. O autor ele critica a crença de que os pesos padronizados são mais comparáveis entre estudos ou situações de pesquisa com métodos distintos. Isso pode ser um ponto para discussão depois. Segundo ele, esses pesos, os coeficientes padronizados, eles são dados em termos da variabilidade da amostra de um estudo específico, e eles não podem ser utilizados para fim de comparação, mesmo em um outro estudo que utilizou a mesma escala de medida para as variáveis, por exemplo. Ainda, em relação à discussão em torno do tamanho do efeito, ele diz que é mais recomendável reportar os valores que não são padronizados quando tem uma variável x do tipo dicotômica, pelo fato de que a mesma ela é afetada pela distribuição dos casos da amostra. Seria o caso do tamanho do efeito parcialmente padronizado, em que você mantém x na métrica original. Orientação 3. Indicar no texto o tipo de teste inferencial utilizado para estimar o efeito direto. Quanto aos efeitos diretos, reporte-se apenas a direção, se positiva ou negativa no texto, e os resultados da inferência estatística como informação suplementar. Esse ponto ele faz muito sentido na abordagem de interpretação adotada pelo autor, na medida que o efeito direto como suposição ele não é necessário para sustentar a existência de um efeito mediador no dado modelo. E quando você reporta a direção dos coeficientes, você tem uma maior probabilidade de que o leitor entenda, de forma mais adequada a interpretação teórica dos resultados. Quarta orientação, ele preconiza, ele orienta que o autor deve ser preciso quanto à utilização de termos específicos da mediação. Essa orientação se refere aos modelos de mediação de forma geral. Anteriormente, o autor já expôs Ele afirma que não é correto afirmar em que há um efeito indireto de M, a não ser que exista entre M e Y uma outra variável mediadora. É exatamente isso que ele fala. Porque ele diz que em alguns casos, especialmente, os autores utilizam uma expressão que é mediated fact, mas não se refere especificamente ao modelo, ao PF e AB, mas se referindo à relação M-Y, e não inclui a variável X na interpretação dos resultados. Ou seja, presumindo que um efeito mediador ele seria entre M e X, o que de fato é um efeito do tipo direto e não indireto. Por fim, reportar os efeitos direto e indireto e, por extensão, os respectivos testes inferenciais. Anteriormente, o autor expôs a forma de posicionar tais elementos no processo. Em termos práticos, nesse ponto, o autor quer dizer que se deve, por exemplo, quanto ao efeito indireto, afirmar se você utilizou ou não bootstrapping, reportar o número de reamostragens utilizadas e o mesmo método, por exemplo, se foi o método de percentil, o bias corrected e assim por diante. Finalmente, ele diz que algumas análises são over-reported, e ele diz que com a descrição de múltiplos métodos que foram usados. Ele diz que parece que esse tipo de conduta está alinhado com a direção da evolução das análises de mediação. Por outro lado, ele aponta que é interessante
é de fato interessante quando um dado paper, né, em um dado paper são apresentados múltiplos métodos de estimação, mas orienta que o autor foque em um dado método. Se for o caso, uma nota de rodapé poderia esclarecer que existem métodos alternativos, blá, 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 etc. Mas que o autor deve se concentrar especificamente no método que ele utilizou. Aí aqui a gente tem a última, a forma de reportar os dados entre aspas, de forma mais adequada, né? Nesse output, nessa forma de reportar os dados, ele não colocou, por exemplo, os valores P dos defeitos diretos, mas tão somente o valor do coeficiente, né, que já indica aqui a direção. Ele não usou a codificação das variáveis, mas ele usou diretamente os conceitos do modelo. Ele citou, ele fez apenas referências diretas aqui, por exemplo, onde os resultados podem ser encontrados, né, que é a figura 4.3 é a tabela, assim por diante. Ele indicou a forma de estimar o efeito indireto, bootstrap meio como um método, né, o bias corrected, e o número de reamostragens, foi baseado em 10.000 reamostragens. Então esse é uma espécie de guia com algumas orientações objetivas, como reportar uma análise e mediação. E o próprio autor ele não exclui outras formas de reportar os resultados em texto, seja no modelo simples ou não, uma vez que ele indica apenas uma espécie de diretrizes gerais e objetivos para essa fase de procedimento analítico. Mas ele até, de certo modo, incentiva pode haver outras formas de reportar os dados, mas que prioritariamente siga em alguma medida, esses passos na interpretação do modelo. Então é isso.